Existem coisas que você só vai receber se alguém interceder por você. Por isso que Jesus disse, no contexto de oração: o que vocês querem que os outros vos façam, façai vós também. Se você quer que alguém ore por você, ore também por ele. Se você quer o bem para você, queira o bem para os outros também. E o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos. Oh, glória a Deus, aleluia! Santo Deus! Faz quanto tempo que o presidente está na presidência? Lula? Hã? Quem orou por ele? Não é brincadeira não, é sério. Mandamento bíblico. Você está desobedecendo a Deus. É mandamento bíblico. Oh, glória! Às vezes a gente quer que Deus mude o nosso cativeiro de forma sobrenatural, mas Deus usa pessoas, respostas de orações, pessoas sendo usadas para te abençoar. Eu esses dias vinha na moto com Flavinha na garupa, Flavinha com muito frio, e eu orei pedindo a Deus para aquecer ela na garupa da moto. Parei lá no lugar e de repente uma mulher estava lá de carro, de Piancó, e eu ofereci o carona para levar ela de carro, e ela veio até Piancó. Aleluia! Glória a Deus! Eu na hora pensei assim: eu creio que Deus pode aquecer ela aqui de forma sobrenatural, mas Deus geralmente não quer assim, Ele quer de forma natural mesmo. Então foi assim que Jó recebeu tudo em dobro. Deus usou pessoas para presentear ele, e ele tornou-se rico 2 vezes mais. Saúde a todos com a paz do Senhor. Amém. Vamos ficar atentos ao culto. Deixa Deus falar ao seu coração. Frequentemente, mais de 90% dos crentes, eu posso dizer isso com segurança, eles vêm ao culto e o Espírito Santo tem um grande trabalho de primeiro tirar as sujeiras do seu coração, para que eles estejam prontos para receber a palavra. Passamos o dia e até a semana inteira enchendo o nosso coração de sujeiras, de coisas que não são a palavra de Deus. E quando chegamos no culto, ficamos vazios, nos esforçando para ver se a gente sente alguma coisa. E às vezes a gente olha para o irmão do lado e diz: por que ele está tão alegre? Como é que ele consegue isso? E você não sabe a realidade desse irmão. Às vezes esse irmão tirou o dia para se dedicar a Deus, estudar a palavra, orar, se consagrar, e quando chegou no culto, ele chegou com o coração limpo, cheio da graça de Deus. Então, meus amados irmãos, nós temos que aprender a nos preparar para vir ao culto. Nós estamos tratando o culto a Deus como o povo estava tratando lá em Malaquias. Ai, que canseira, que tédio. Nós não podemos estar assim. Se o culto está causando tédio a você, você está na carne. Você está na carne. Quem está cheio do Espírito Santo
ele sente prazer do começo ao fim, e quando o culto acaba, ele fica triste porque acabou. Essa é a realidade, irmãos. Nós temos que aprender a chegar com o coração preparado para ouvir a voz de Deus, porque senão o nosso coração vai ser rebelde, vai estar endurecido, vai estar resistente. E quando Deus fala conosco, toca na nossa ferida, aí a gente diz: o pregador está com indireta, porque ele conhece a minha vida e ele está com essas indiretas. Não aceita. E se tivesse? E se fosse verdade? Você não precisa se transformar mesmo assim? Então nós sempre encontramos desculpas para não obedecer à voz de Deus. Sempre encontramos desculpas. No texto que nós lemos, eu queria muito poder depois fazer uma exposição de João 17, que é a maior oração de Jesus, que está registrada na Bíblia. O capítulo 17 de João todinho é uma oração de Jesus, chamada de oração sacerdotal, quando ele intercede por seus discípulos, não só os discípulos daquela época, mas também aqueles que ainda iriam crer nele, o que nos inclui também. Jesus orou por mim, Jesus orou por você, e essa oração que ele fez aqui é para nos dar segurança de que ele continua orando por nós, ele continua intercedendo por nós diante do Pai, porque ele é o nosso sumo sacerdote, que entrou na presença de Deus e vive a interceder por nós. Nos versículos que a gente leu, nós vemos que Jesus ora ao Pai para que todos nós aqui sejamos um. Vivemos em unidade. Se você for analisar, de cara você não percebe, mas eu, olhando no comentário bíblico popular, ele fala aqui de 3 tipos de unidade. No versículo 11 de João 17, ele fala da unidade na comunhão. Ou seja, os irmãos devem viver em união, devem viver em comunhão uns com os outros, concordando uns com os outros, devem viver em paz. Então, em João 17:11, Jesus ora pela unidade na comunhão. Jesus estava pedindo ao Pai para que todos nós, todos os crentes em todo o mundo, vivessem em união. E se a gente for ler lá em Provérbios, existe 6 coisas que Deus detesta, e a 7ª a sua alma abomina. Qual é essa 7ª coisa? Aquele que semeia contendas entre irmãos, aqueles que trabalham para desunir, para colocar um contra o outro. Então, a oração de Jesus foi diferente. Pai, eu oro para que eles sejam um, para que eles vivam unidos, para que eles não vivam brigados, para que eles vivam em paz. Isso está no versículo 11. Já do versículo 20 até o versículo 23, Jesus fala
de mais duas unidades. Uma delas é a unidade do testemunho. Todo crente tem que testemunhar o Evangelho com sua vida da mesma forma. Não pode haver contradição. Aquele crente dá um testemunho de um jeito, mas o outro já dá de outro jeito. Para aquele crente aquela coisa é pecado, mas para aquele outro já não é. Então Jesus orou para que nós também fôssemos unidos no testemunho, todos dando o mesmo testemunho de acordo com as Escrituras. A Jesus disse o objetivo disso, que é para que o mundo creia. Quando o mundo vê escândalos dentro das igrejas, é muito difícil deles crerem. É muito difícil. Mas quando eles veem uma igreja unida, em que os crentes dão bom testemunho lá no mundo, em todo lugar, aí é mais fácil de o mundo crer. Glória a Deus. É mais fácil. E em terceiro lugar, Jesus ora para que nós sejamos unidos em glória. A unidade em glória, que fala da nossa glorificação. E ele diz que ele pediu esses 3 tipos de unidade para que nós sejamos perfeitos em unidade. Só conseguiremos ser perfeitos em unidade na eternidade, quando estivermos glorificados. Mas nós temos que nos empenhar dia após dia, meus irmãos, para vivermos unidos. Só que o ponto aqui não é esse. Eu gostaria de falar sobre uma necessidade urgente, que é sobre a necessidade de orar. Eu vou fazer essa pergunta e você vai responder para você mesmo. Quanto tempo você tirou para orar hoje? Quantas vezes você orou? Quantas vezes você estudou a Bíblia? Nessa semana, você jejuou? Nesse mês, você jejuou? Isso é entre você e Deus. Mas se você não está orando, você está pecando. Você está pecando. Se você for ver na Bíblia toda, existem mandamentos sobre isso, mandando orar. Mandando orar. Quando passamos a estudar a Bíblia, nós percebemos que há um grande incentivo à oração. Sem oração, não tem como o crente permanecer firme na luta contra o pecado. Por isso que nós vemos aí crentes ansiosos, crentes cheios de carnalidade, com maus pensamentos, maus desejos, caindo em pecado toda hora, não conseguem resistir. Por quê? Porque são crentes fracos que não oram. Fracos que não oram. Se você for perceber, Jesus é Deus. Jesus veio à terra como Filho de Deus encarnado. E se você for analisar, eu vou mostrar aqui, a gente vai com bastante calma. Tem hora que Deus vem no fogo, mas tem hora que Ele vem na brisa suave. Se você se esforçar e deixar a palavra de Deus entrar no seu coração, é ela quem vai fazer o seu coração arder. Não é a altura da minha voz. Então, Jesus sendo Filho de Deus encarnado, onipresente, onisciente, onipotente, eterno, sem nenhum pecado, santo, perfeito. E a Bíblia mostra Jesus orando e muito, não era pouco, demonstrando a dependência que ele tinha da oração. Porque Jesus escolheu depender do Pai e do Espírito Santo para viver aqui na terra. Ele não disse,
Ele disse: eu vou ser dependente do Pai, eu vou ser dependente do poder do Espírito, para eu cumprir o meu ministério aqui na terra. Glória a Deus. Para nos ensinar como vencer o pecado, a carne, o mundo e o diabo. Ele nos deu um exemplo. Primeiro, durante o batismo em águas, Lucas 3:21, veja aí. Quando Jesus foi batizado por João Batista, ele orou. E aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu. O céu se abriu. Estava lá o representante da humanidade, o segundo Adão. E o céu se abriu, mostrando que Deus estava dando uma atenção especial à humanidade naquele momento. Veja o seguinte: e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como uma pomba. O Espírito Santo desceu sobre Jesus e passou a habitar nele, para que Jesus fosse ungido pelo Espírito Santo para cumprir o seu ministério. E mais à frente nós vemos Jesus lendo uma passagem do profeta Isaías, dizendo: o Espírito do Senhor é sobre mim, e me ungiu para evangelizar os pobres, para libertar os cativos, para dar vista aos cegos. Pelo poder do Espírito, Jesus fez tudo o que ele fez. E ouviu-se uma voz do céu que dizia: tu és meu filho amado, em ti me tenho comprazido. Em ti eu tenho prazer, eu tenho muito prazer. Nós vemos aí a Trindade presente. Nós vemos o Deus Filho, o Deus Espírito Santo e o Deus Pai. O Pai confirmando o Filho, o Pai aprovando o Filho para todos aqueles que estavam escutando. Em segundo lugar, Lucas 4:42, Jesus com frequência ele saía para lugares desertos para orar. Lugares que não tinha muita pessoa, não tinha casa, lugares isolados, para que ele pudesse ter intimidade com Deus. E sendo já dia, saiu e foi para um lugar deserto. Vamos ver só esse versículo. Agora vai para Lucas 5:15. Aí no capítulo 4, Lucas diz que Jesus saiu para um lugar deserto, a multidão procurando ele, mas ele sempre se afastava e saía para um lugar deserto. E aí a sua fama se propagava ainda mais, e ajuntava-se muita gente para o ouvir e para ser por ele curada das suas enfermidades. Olha só, hoje quando as pessoas aumentam sua fama, né, e muita gente procura, eles querem cumprir sua agenda, querem lotar sua agenda e dizer: eu não tenho tempo, eu tenho que cumprir meu ministério, né? Mas olha o que Jesus fazia. Veja o próximo. Porém, ele retirava-se para os desertos e ali orava. Lucas faz questão, irmãos, de mostrar que Jesus tinha o hábito de orar. Ele vivia orando a todo momento. Para quê? Para que fosse usado com poder. Veja agora em Lucas 6:12. Antes de escolher os 12 apóstolos e pregar o famoso Sermão do Monte, Sermão da Montanha,
noite toda. Veja aí. E aconteceu o quê? Naqueles dias, subiu ao monte a orar e passou a noite em oração a Deus. Jesus, o Filho de Deus, era tão dependente da oração, do poder do Espírito, do Pai, que ele passou a noite em oração. Para quê? Para poder escolher os 12 apóstolos, e depois que escolhesse, para poder pregar o sermão do monte para aquela multidão. Veja o próximo. E quando já era dia, o dia amanheceu, chamou a si os seus discípulos, todos eles, porque os discípulos de Jesus não eram só 12, né? Não eram só 12, eram os seus seguidores, eram os seus alunos, e escolheu 12 deles, 12, a quem também deu o nome de apóstolos. Então, antes de escolher os 12 apóstolos, Jesus passou a noite em oração. E se você for ver no versículo 20, veja aí o versículo 20, olha o que vem depois. E levantando ele os olhos para os seus discípulos, dizia: bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Começou a pregar o sermão do monte com as bem-aventuranças. Começou a pregar. O Filho de Deus perfeito, sem pecado. Aí eu e você, cheio de pecados, aí quer fazer a obra de Deus de todo jeito. Aí por isso que a carne reina, por isso que Deus não opera, por isso que você sai vazio do culto. Paulo, lá em Coríntios 11, ele dizia assim: ó irmãos, vocês estão se ajuntando para o culto, fazer a Santa Ceia, e isso está fazendo mais mal do que bem. Eles estavam vindo ao culto, ao invés de serem edificados, estavam saindo prejudicados, estavam pecando contra Deus. Então os crentes, eles não se preparam, confiam na carne. Eu vi até um testemunho, quem conta é Paul Washer, sobre outro pai, né, que o pai não deixou o filho ir para tal lugar, parece com uma menina. Aí o amigo dele disse: você não confia no seu filho? Deixar ele ir com a menina? Ele disse: não, confio não. Disse: mas por quê? Porque eu não confio no pai dele. Porque eu não confio no pai dele. Isso são crentes que conhecem a natureza humana. Não existe essa de confiar, irmãos. Se você disser que confia para deixar livre, para fazer o que quer, para andar com quem quer, do jeito que quer, você está dizendo que confia na carne. Que confia na carne, na natureza pecaminosa que está no seu filho. Então Jesus não tinha uma natureza pecaminosa, mas ele se dedicava muito à oração. Na transfiguração, do mesmo jeito, veja Lucas 9:28. Lucas 9:28. Não, vamos ver Lucas 9:18 primeiro, irmão Cícero. 9:18. E aconteceu que, estando ele orando, em particular, estavam com ele os seus discípulos, e perguntou-lhes, dizendo: quem diz a multidão que eu sou? Ou seja, aí Jesus estava pronto para se revelar como Cristo, e Deus revelou a Pedro que ele era o Cristo, o Filho de Deus vivo. E o que foi que Jesus fez antes? Orou. Todas as vezes que Jesus ia fazer algo de importante, ele orava. Ele orava. Agora veja Lucas 9:28. 28, irmãos. E aconteceu que,
quase 8 dias depois dessas palavras, do que ele disse anteriormente, tomou consigo a Pedro, a João e a Tiago e subiu ao monte para orar. Veja o próximo. E estando ele orando, transfigurou-se a aparência do seu rosto, e as suas vestes ficaram brancas e muito resplandecentes. Jesus foi revestido da sua glória celestial ali. Deus dando graça a ele, Deus preparando, fortalecendo ele para o que estava preparado. E ainda Deus enviou Moisés e Elias para falar a Jesus a respeito de sua morte, trazendo novas revelações. E ele estava orando. Jesus orava tanto. Lucas 11 versículo 1. Ele orava tanto que os discípulos perceberam e sentiram também a necessidade de orar, e pediram para Jesus ensinar. E aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar. Glória a Deus. Está vendo, irmãos? Na parábola do juiz iníquo, ele conta uma parábola só para ensinar sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Uma parábola dedicada a isso. Nós sabemos que as parábolas de Jesus, elas tinham pelo menos 3 propósitos. Um deles era ocultar as verdades do reino de Deus, as verdades do Evangelho para pessoas que haviam rejeitado Jesus. Nós vemos isso na parábola do semeador. Outro propósito era ocultar temporariamente algumas verdades que os discípulos ainda não podiam saber. Eles só iam saber depois. E o terceiro propósito era esclarecer verdades para os seus discípulos, para que eles entendessem melhor aquelas verdades. E é no caso da parábola do juiz iníquo. Jesus conta essa parábola para que os discípulos entendessem sobre o dever de orar sempre e nunca desistir. Porque se você desiste, isso significa que a sua fé está fraquejando, está falhando. Também Jesus costumava orar no Monte das Oliveiras, e ele fez aquela oração mais intensa quando ele suou grandes gotas de sangue. A Bíblia diz que, posto em agonia, ele orava mais intensamente. Está lá em Lucas capítulo 22, a partir do versículo 39. Você pode ver que a gente começou em Lucas capítulo 3 e foi até Lucas capítulo 22. E Lucas sempre mostra Jesus orando. Sempre mostra. Orando. Se você está envergonhado aí, porque não ora, é o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Você tem que se despertar. Só vai produzir frutos quem vive uma vida de oração. Quem vive uma vida de oração. O crente, ele tem que orar. Ele tem que estar com o seu coração cheio. Jesus disse: pedi e dá-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abri-se-vos-á. Mateus 7:7. Ele disse isso. Eu creio que nesta vida, tudo que o crente recebeu no passado, tudo que ele recebe no presente e tudo que ele vai receber ainda no futuro é uma resposta de oração. É uma resposta de oração. Seja uma oração sua, seja uma oração que alguém fez por você, seja a oração que o Espírito Santo faz dentro de você. A Bíblia diz que nós não sabemos pedir como convém,
mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Glória a Deus. E a Bíblia mostra que antes de você nascer, há cerca de 2000 anos atrás, Jesus já estava orando por você em João 17. E quando você aceita Jesus, confessa os seus pecados, você tem que orar. Então, se você for analisar nas Escrituras, tudo é resposta de oração. Tudo que você receber da parte de Deus, segundo a sua vontade, é resposta de oração. E nós vamos entender isso analisando os textos. A Bíblia diz que quem fala em línguas estranhas está orando bem. Significa dizer que quando você está tomado pelo Espírito, falando em línguas estranhas, você está orando a Deus também. E a Bíblia diz que você ora bem. O que é orar bem? É orar de forma perfeita, segundo a vontade de Deus. É uma oração que sempre vai ser atendida. A Bíblia diz também em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, 17, que você tem que orar sem cessar. Orar sem cessar, o que é? É orar 10 minutos por dia? É isso, irmãos? Hoje eu já orei 10 minutos de manhã, 10 minutos da tarde, pronto, meu dia está completo, agora está tudo bem. É assim orar sem cessar? Orar sem cessar é orar continuamente. Sempre que você tiver uma oportunidade, você vai lá e ora. Não precisa entrar em algum lugar, pode orar no pensamento, no coração, mas a Bíblia ensina que o crente tem que orar sem cessar. Glória a Deus. Meu Deus, por que a gente não se desperta para uma verdade dessa? Porque passa dias e mais dias e a gente não ora. Por quê? A Bíblia não está ensinando. O nosso mestre, o melhor exemplo que a gente tem, ele vivia orando. Aí a gente quer vencer o pecado sem orar. Como é que vai vencer o pecado desse jeito? 2 cultos da semana. 2 cultos. Meus irmãos, achei que isso é nada. É alguma coisa? Você dedicar 2 dias da semana, algumas horinhas, vem para o culto, oferece o culto de todo jeito e pronto, tá bom para você. Não é assim não. Seu coração tem que estar puro diante de Deus. Você não pode estar na carne. Se você cultua a Deus na carne, Ele não recebe. Glória a Deus. Ele não recebe. Você tem que se purificar, tem que se santificar para entrar na presença de Deus. Deus não aceita qualquer coisa não. Se você não tiver uma vida de oração, não tem como você vencer o pecado. Não tem como você vencer as tentações. Não tem como você ter poder do Espírito para vencer a carne. Não tem como. Não tem como. Você pode achar que é forte. Achar que é forte. Mas não é. E quando você achar que é forte, aí é que você está fraco mesmo. Aí é que você está fraco. Vamos ver Efésios 6:18. Olha o que diz em Efésios capítulo 6, versículo 18. Paulo, ele começa falando da armadura do Espírito, a armadura de Deus, para vencer as astutas ciladas do diabo. E depois de falar da armadura de Deus, em Efésios 18, ele começa a falar sobre a oração. Orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e
comentário bíblico popular diz assim: a oração não é mencionada como peça da armadura de Deus, mas é a atmosfera onde o soldado deve viver e respirar. Glória a Deus. Você está nessa atmosfera? Na atmosfera da oração? Você está vivendo e respirando nessa atmosfera? Porque o soldado só vai conseguir vencer se ele estiver nessa atmosfera. Se ele estiver em outro lugar, ele vai sufocar e vai morrer. Não vai conseguir respirar. Paulo começa dizendo: orando em todo tempo. Mais uma vez, a oração deve ser contínua. A oração deve ser um hábito. A oração não deve ser algo que você faz uma vez por outra. Quando vem à igreja, todo mundo ficou de pé e orou. Você percebe que você está tão longe de chegar no nível de viver orando, quando uma oração dessa, como o irmão Eliasaf fez, já fica te incomodando, e você quer que termine logo. Isso significa que você não tem o costume de orar. Não tem. Você tem que lutar contra isso. Enquanto você não mudar a sua mente e entender que você tem que orar todos os dias, dobrar o joelho, orar e passar minutos, horas na presença de Deus. Horas na presença de Deus. Faz sentado, deitado. Temos que orar, meus irmãos. A oração deve ser em todo tempo. Está aí o texto. Em todo tempo. É em todo tempo. Não é só quando, hoje eu estou com vontade, eu vou orar aqui. Não, eu estou precisando hoje. É em todo tempo. Aí quando o crente não vence, aí começa a desacreditar na Bíblia, começa a desacreditar em Deus. Não tem força, não tem graça, não consegue fazer nada para Deus. Por quê? Porque não tem poder. Porque não ora. Com toda oração, todo tipo de oração. A oração deve ser de várias formas, com toda oração. A oração pode ser pública, diante de todo mundo, pode ser particular, pode ser uma intercessão, uma oração por alguém, pode ser uma confissão de pecados, por exemplo. A oração pode ser uma humilhação, pode ser acompanhada de jejum, pode ser louvor, pode ser ação de graças, pode ser súplicas fervorosas, mas também pode ser pedidos calmos e silenciosos. Glória a Deus. Pode ser palavras próprias, pode ser textos da Bíblia, pode ser trechos de cânticos espirituais. Pode ser de várias formas, contanto que seja uma oração a Deus de todo o coração, com sinceridade. Quem deve guiar a sua oração? O Espírito Santo. Aleluia! O Espírito Santo. Glória a Deus! Se dobra o joelho, começa a orar, vai orando. Quando chegar em um ponto que você perceber que tudo está leve, está bem sereno, aí é o Espírito Santo guiando. Aleluia! O Espírito Santo está guiando. Glória a Deus! E na oração nós temos que vigiar, tá aí, vigiando nisso. Temos que vigiar para não cochilar, vigiar para não deixar a mente ficar vagando, ou nos preocupar com alguma coisa, e vigiar também para sermos perseverantes, não desistir. Glória a Deus! Começa orando uma semana, depois desiste. Tem que ser um estilo de vida. Qual é o seu estilo de vida? Vida de oração. Vida de oração. Tem que ser isso o seu estilo de vida.
E Paulo, no próximo versículo, nós vemos aí, volta aí o outro versículo, que eu esqueci de comentar isso. Nós também temos que orar por todos os santos, intercessão, orar pelos irmãos em Cristo. Tem crente que não ora pelos outros, só está preocupado consigo. Meu Deus, me dá, faz isso comigo, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Você tem que orar mais pelos outros, eu vou mostrar aqui, do que por você mesmo. Mais pelos outros, porque isso agrada o coração de Deus, quando você intercede pelos outros. Jesus é intercessor. Na oração de Jesus, ele orou mais por nós do que por ele. Pode ler o capítulo 17 de João. Ele começa dizendo: glorifica o teu filho. Aí já começa orando por nós. A maioria dos versículos. Glória a Deus, aleluia. Se você for analisar na Bíblia, Deus se agrada disso, e é o meio da graça. Quando você ora pelos outros, é um meio de receber graça de Deus. E Paulo, no versículo 19, ele entende, irmãos, que depende da oração da igreja. Ele diz assim, ó: e por mim, orem por mim. Glória a Deus. Orem por mim, para que me seja dada no abrir da boca a palavra com confiança, com ousadia, com coragem, para que eu possa fazer conhecido o mistério do Evangelho. Aleluia, glória a Deus. A igreja tem que orar por nós, por mim, pelo irmão Eliasaf, para que a gente possa pregar com coragem, sem medo, com ousadia, para falar toda a verdade das Escrituras, e não somente aquilo que deixa o povo confortável. Falar tudo, não deixar de falar o que é verdade, não deixar, não ocultar nada, fazer conhecido o mistério do Evangelho. Era uma verdade que estava escondida e agora é revelada para nós, por isso que é chamado de mistério. E Paulo, próximo versículo, quando ele pede para orar, ele estava preso, irmãos, pelo qual sou embaixador em cadeias. Eu estou preso pelo Evangelho, por causa do Evangelho. Eu preciso de ousadia para pregar esse Evangelho. Eu estou preso para que possa falar dele com ousadia, como me convém falar. Como me convém falar. Então veja aí, irmãos, Paulo entendia a necessidade da oração, e ele entendia que existem coisas, guarde isso, existem coisas que Deus quer te dar, que você só vai receber se alguém orar por você. Você sabia disso? E Paulo sabia disso, por isso que ele pediu oração por ele. Veja Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 10. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 10. Paulo tinha acabado de ter aquela visão com Jesus, caiu do cavalo, ficou cego e foi para Damasco. Ficou lá jejuando, sem comer e sem beber durante 3 dias e orando. Estava lá Paulo orando. Resultado: Deus ouviu a oração de Paulo e fez com que ele enxergasse. Ouviu, mas ouviu de outra forma, não do jeito que ele esperava. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias. Lembrando que era discípulo, não era apóstolo, não era pastor, era só um discípulo que estava indo lá orar por um apóstolo. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão, Ananias, e ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. Veja o próximo.
E disse-lhe o Senhor: levanta-te e vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. Aleluia. Paulo estava orando, e Deus mandou Ananias ir até onde Paulo estava. Veja o próximo. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. Paulo estava orando e Paulo também teve uma visão desse Ananias chegando, colocando a mão na cabeça dele, orando por ele para que voltasse a ver. Aleluia. Veja o próximo. E respondeu Ananias: Senhor, de muitos ouvi acerca desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. E Ananias foi e entrou na casa, e impondo-lhe as mãos, disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. Aleluia, glória a Deus. E próximo. Bendito é o E nome. logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista, e levantando-se foi batizado. Glória a Deus, aleluia. Foi batizado por um discípulo. Um discípulo. Para o irmão ver que tem base bíblica, irmão. Não existe essa de alguns, só alguns que têm determinada função é que pode batizar nas águas. Só evangelista, presbítero, pastor é que pode batizar nas águas. Não. Filipe era diácono e batizou. Nós vemos aí um discípulo batizando. E nós vemos outros casos também. Então é sempre bom a gente aproveitar essas passagens para a gente ver que tem muitas doutrinas hoje que só são doutrinas de homens, que não tem base bíblica. Então, Paulo entendia, irmãos, que existem coisas que você só recebe se alguém orar por você. É preciso que alguém interceda por você diante de Deus. Principalmente, eu vou dizer aqui, principalmente quando a pessoa está se desviando da verdade. Principalmente quando a pessoa está perdendo a comunhão com Deus. A Bíblia dá a entender que essa pessoa não tem como ser restaurada se ela não for ajudada por alguém. Vamos ver lá em Jó capítulo 42, versículo 7. Sucedeu, pois, que, acabando o Senhor de dizer a Jó aquelas palavras, Deus, como um pai amoroso, estava repreendendo Jó, porque Jó estava insinuando que Deus estava sendo injusto com ele. E Deus repreende Jó. E nos versículos anteriores, Jó diz: eu me abomino e me arrependo no pó e na cinza, porque eu falava do que eu não entendia. E aí diz que quando o Senhor acaba de falar essas coisas a Jó, o Senhor diz a Elifaz, que é um dos amigos que estavam acusando Jó: a minha ira se
meu servo Jó. Eles cometeram um pecado grave. Eles falaram coisas que feriam o caráter de Deus. Eles dão a entender que o pecado deles foi tão grave que Deus não aceitaria eles mesmos indo até Deus oferecer sacrifícios. Deus não aceitaria. Eles estavam numa situação espiritual, precisavam ser restaurados, mas eles não conseguiam sozinhos. Não conseguiam sozinhos. Deus disse: eu estou irado com vocês. Eles tinham ofendido o caráter de Deus, tinham acusado Jó de pecado, tinham distorcido tudo. Tinha afligido muito a Jó. Aí veja o próximo. Tomai, pois, 7 bezerros e 7 cardeiros, e ide ao meu servo Jó. Vão até ele. Deus estava dizendo o quê? Para eles se humilharem. Por quê? Porque eles estavam acusando Jó, e eles estavam certos que estavam certos. Aí eles tinham que ir até Jó agora e dizer: Jó, a gente estava errado, me perdoe. Dá para subentender isso aí, irmãos. Deus repreende eles, dizendo que a ira de Deus estava acesa sobre eles, e mandou eles ir até Jó. Para quê? Vamos lá. E ide ao meu servo Jó, para voltar isso, e oferecei holocaustos por vós, sacrifício, oferta pelo pecado. Aqui o holocausto ele aponta para Cristo, o sacrifício de Cristo. E o meu servo Jó orará por vós. Jó vai orar por vocês, porque deveras a ele aceitarei. Eu vou aceitar a oração dele. Glória a Deus. Para que eu vos não trate conforme a vossa loucura. Aleluia. Para que vocês não sejam punidos. Para que vocês não recebam o que realmente vocês merecem. Vão até Jó, para que vocês se reconciliem comigo. Porque vós não falastes de mim o que era reto como o meu servo Jó. Veja o próximo. Então foram Elifaz, o Temanitas, e Bildade, o Suíta, e Zofar, o Naamatita, e fizeram como o Senhor lhes dissera. Se humilharam. E o Senhor aceitou a face de Jó. Glória a Deus. E eles foram perdoados. Aleluia. E eles foram aceitos por Deus. Isso, Senhor. Existem coisas que você só vai receber se alguém interceder por você. Por isso que Jesus disse, no contexto de oração: o que vocês querem que os outros vos façam, façai vós também. Se você quer que alguém ore por você, ore também por ele. Se você quer o bem para você, queira o bem para os outros também. Queira o bem para os outros. Veja o próximo. E o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos. Oh, glória a Deus, aleluia. Santo Deus. Jó, até aquele momento, ele estava uma prova tremenda sobre eles. Quando Jó perdoou seus amigos, orou, intercedeu por eles, aí Deus virou o cativeiro. Eita, glória a Deus, aleluia. Aí o último estado de Jó se tornou muito melhor do que o primeiro. Aleluia. Veja o que os textos dizem. E o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto dantes possuía. Tudo que Jó tinha, ele recebeu em dobro. Só não a esposa, mas tudo que ele tinha, recebeu em dobro. Veja o próximo. Eita Deus. Vieram a ele
todos os seus irmãos e todas as suas irmãs e todos quantos antes o conheceram e comeram com ele pão em sua casa e se condoeram dele e consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. E cada um deles lhe deu uma peça de dinheiro e cada um pendente de ouro. Oh, glória! Às vezes a gente quer que Deus mude o nosso cativeiro de forma sobrenatural, mas Deus usa pessoas, respostas de orações, pessoas sendo usadas para te abençoar. Eu esses dias vinha na moto com Flavinha na garupa, Flavinha com muito frio, e eu orei pedindo a Deus para aquecer ela na garupa da moto. Eu parei lá no lugar e de repente uma mulher estava lá de carro, de Piancó, e eu ofereci o carona para levar ela de carro, e ela veio até Piancó. Aleluia! Glória a Deus! Eu na hora pensei assim, eu creio que Deus pode aquecer ela aqui de forma sobrenatural, mas Deus geralmente não quer assim, Ele quer de forma natural mesmo. Então foi assim que Jó recebeu tudo em dobro. Deus usou pessoas para presentear ele, e ele tornou-se rico 2 vezes mais. Veja o próximo. E assim abençoou o Senhor o último estado de Jó mais do que o primeiro, porque teve 14.000 ovelhas, antes ele só tinha 7, 6.000 camelos, antes só tinha 3.000, 1.000 juntas de boi, antes só tinha 500, e 1.000 jumentas, antes só tinha 500 também. Veja o próximo. Também teve 7 filhos e 3 filhas. Ele também teve filhos em dobro, porque os 10 estavam esperando ele no céu. Aleluia, glória a Deus. Quem acha que os filhos de Jó eram rebeldes e pecadores, estão interpretando muito mal as escrituras. Eles não eram pecadores, eles eram irmãos unidos, que viviam se confraternizando. Eles foram salvos também. Então Deus multiplicou os filhos também, porque agora Jó tinha 20 filhos, antes só tinha 10. Então, meus amados irmãos, vemos aí a importância da intercessão. Veja 1 Timóteo 2, capítulo 2, versículo 1. Olha o que Paulo nos ensina. E agora ele está ensinando a você interceder por ímpios, por pecadores, por pessoas más. Na época de Paulo, sabe quem era considerado o rei, o superior, o governador supremo no Império Romano? Era Nero. Nero que matou Paulo. Nero foi o imperador que matou o apóstolo Paulo. E Paulo aqui manda orar por ele. Por ele. Admoesto-te, ou seja, eu peço a você, eu rogo, antes de tudo, antes de fazer qualquer coisa, tem que ter oração. Antes de qualquer atividade se levantou, vai começar as suas atividades, então vá orar, vá se preparar. Como eu já disse aqui, Martinho Lutero disse que quanto mais ele tinha coisas para fazer durante o dia, mais ele orava para que Deus capacitasse ele para fazer essas coisas. Antes de tudo, que se façam deprecações, que é súplicas, orações em geral, todo tipo de oração, intercessões, interceder e ações de graças. Agradecer a Deus por quem? Pelos seus irmãos? Por suas famílias? Não, por todos os homens. E esses todos os homens incluem os ímpios, os descrentes. Agradecer a Deus por tudo, porque aquele ímpio está sendo usado por Deus
como autoridade constituída, e ele vai fazer coisas de acordo com o propósito de Deus. Ele não vai obedecer a Deus em tudo, porque Deus não controla o seu coração, mas Deus usa ele no seu propósito. Então a gente tem que agradecer a Deus por isso também. Veja o próximo. Pelos reis e por todos os que estão em eminência. Faz quanto tempo que o presidente está na presidência? Lula? Hã? Quem orou por ele? Não é brincadeira não, é sério. Mandamento bíblico. Você está desobedecendo a Deus. É mandamento bíblico. Você tem que orar pelo presidente da república. Você tem que orar pelos governadores, pelos prefeitos, pelos vereadores, por todas as autoridades. Glória a Deus. É isso que diz a palavra de Deus. Se você não ora, você peca contra Deus. Você peca. Veja o próximo. Por quê? Porque é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador. É bom, é agradável. Quando Deus escuta a sua oração por um ímpio, por um governador, por um presidente, seja lá quem for, pode ser o pior ditador do mundo. A Bíblia diz que é agradável a Deus. Deus se agrada, Deus se alegra, Deus te dá graça por isso. É aí que entra a fé. É aí que entra a fé. Você lutar contra a sua natureza pecaminosa. É aí que entra a fé. Por isso que no final aqui do texto Paulo vai dizer que eu quero que todos os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira nem contenda, sem reclamar, sem dizer, não Deus, ele não merece minha oração não. Ele é tão ruim quanto você. É tão ruim quanto você. Se não fosse a graça de Deus na sua vida, você se tornaria pior do que Hitler. Pior do que Hitler. Lá em Tito também diz isso. Que quando você faz o bem àquelas pessoas ímpias lá no mundo, isso é agradável também a Deus. Porque você está lembrando do que você era antes, e Deus agiu de misericórdia com você. É agradável a Deus. Por que isso é agradável a Deus? Próximo. Porque Ele quer que todos os homens se salvem e venham ao pleno conhecimento da verdade. Deus quer que Lula se salve. Deus quer que os governadores, prefeitos, vereadores, todos se salvem. Glória a Deus. Por isso que não presta a crente viver se envolvendo demais com política. Porque ele passa a criar um ódio daquela oposição. E quando o texto diz aqui, orações e súplicas, inclui até jejum por eles. Jejuar por eles. E é aqui que a gente percebe o quanto muitos estão distantes do Evangelho. Muitos de nós. Eu não vou ser hipócrita. Eu comecei a orar essa semana quando eu vi esse texto. Lembrei esse texto. Eu não orava também. Nem lembrava de orar. Para ver o quanto a gente é falho. Para ver o quanto a gente tem que encher o coração da palavra de Deus. Meditar nela todos os dias para a gente conhecer qual é a vontade de Deus. Porque a gente se desvia do caminho. Se desvia do caminho. E às vezes a gente até pensa, não, Deus acha bom que eu não ore mesmo, porque Ele não presta. Porque Ele não presta. Mas olha aí, como a sua natureza não é como a natureza de Deus. Deus quer, Deus deseja do fundo da alma que essas pessoas sejam salvas. Salvas. Então vamos orar. Para concluir, Tiago capítulo 5, versículo 13.
Eu falei para os irmãos que existem algumas pessoas que estão em algumas situações, elas estão fracas espiritualmente e elas precisam de intercessão. Se você não orar por elas, elas não têm como ser restauradas. Lá em Gálatas 6, não precisa abrirmos isso, diz que se você surpreender o seu irmão em pecado, você que é espiritual tem que ir até ele para restaurar o seu irmão. Observe que o texto diz: você que é espiritual. Você que é espiritual. Por quê? Porque quando você vai restaurar o seu irmão, é preciso também ter oração. Você pedindo a Deus para perdoar os seus pecados, né? Você vai orar por ele, vai aconselhar, pedir a Deus para dar força, dar graça, né? Então você precisa estar em comunhão com Deus. Aqui em Timóteo, 1 Timóteo, Tiago, capítulo 5 e 13, Tiago 5 e 13, Paulo fala, Tiago fala, está alguém entre vós aflito? Ore. Aqui é aflição de todo tipo, tribulação, disciplina de Deus. E o contexto aqui, se você for ler, é disciplina de Deus. São pessoas que estão doentes por causa de pecado. E o comentarista do comentário bíblico popular, ele argumenta muito bem sobre isso. Muito bem. Porque o texto diz que a oração vai ser atendida. Deus vai fazer exatamente do jeito que está pedindo. Mas a gente sabe que nem toda oração Deus atende. Mas nesse caso específico Deus atende. O texto também cita o caso de Elias, que Elias orou para não chover. Por que Elias fez isso? Porque o povo estava em pecado, tinha se desviado de Deus, e Deus puniu o povo enviando a seca. Mas o texto também diz que quando o povo se arrependeu lá no Monte Carmelo, quando os profetas de Baal foram todos destruídos, aí a Bíblia diz que Elias orou e Deus mandou de volta a chuva, porque o povo se arrependeu. Então, o texto aqui também em Tiago diz que você tem que confessar, diz assim: confessai os vossos pecados uns aos outros, para que vocês orem uns pelos outros e sejam curados. Então, observe, se você for ler o contexto é este: pessoas que foram punidas por Deus, estão sendo disciplinadas por Deus, porque estão vivendo uma vida de pecados. Lá em 1 Coríntios 11, a Bíblia diz que entre vós há muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Por quê? Porque estavam também em pecados. Existiam pessoas que tinham até morrido, Deus matou, porque estavam em pecado. Porque estavam em pecado. Então você tem que entender isso. Aí Tiago, ele diz assim: está alguém aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Veja o próximo. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja. Primeiro, chamar. O doente não ia à igreja, ele chamava o pastor em casa. Dá a entender que ele não conseguia nem sair de casa, ele não conseguia se levantar e ir até lá. A gente pode supor isso. Outro detalhe também é os pastores. Presbíteros aqui é pastor. Não era um pastor, era mais de um. Se a gente for analisar as igrejas do Novo Testamento, a maioria delas tinha mais de um pastor. Não tinha essa de uma igreja com um único pastor. Não tinha. Isso daí tende muito para autoritarismo, ditadura, e nós vemos isso em muitas igrejas. O poder nas mãos de um único pastor. Por isso que as igrejas se corrompem. Então, o ensino bíblico, Paulo, quando chamou, por exemplo, os pastores de Éfeso, os pastores eram muitos pastores na cidade de Éfeso. Então, o ensino bíblico, a gente compreende que uma igreja, ela tem que ter mais de um pastor.
ela não pode ter só um pastor. Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo com óleo. Outra coisa, a única ocasião no Novo Testamento em que uma pessoa é ungida com óleo é aqui. Não existe outra. Não existe essa de ungir, consagrar diácono, presbítero, pastor ungido com óleo. Na Bíblia não. Não existe isso na Bíblia, no Novo Testamento. Os diáconos, os presbíteros, os pastores eram consagrados, apresentados à igreja, impondo as mãos sobre a cabeça e orando por ele, apresentando ele a Deus e à igreja. Era assim que ele era consagrado. Era assim. A única situação em que pessoas eram ungidas no Novo Testamento é essa: pessoas doentes, que muito provavelmente pessoas que estavam em pecado, e elas eram ungidas com óleo. Só esse caso. Não existe outro caso no Novo Testamento. Mas no Velho Testamento, os reis, os profetas, aquele ungir era um símbolo do Espírito Santo, coisa que todo crente é ungido. Todo crente é ungido. Está lá em 1 João: vós tendes a unção do Santo. Vocês foram ungidos pelo Espírito Santo, assim como Jesus foi ungido pelo Espírito Santo. Jesus precisou que alguém viesse ungir a cabeça dele? João Batista precisou que alguém viesse ungir a cabeça dele? Não, eles foram ungidos pelo Espírito Santo. Então, é outro ensino enganoso, essa de que para consagrar alguém precisa ungir com óleo. Não tem base bíblica no Novo Testamento. Não tem. Na igreja, os pastores eram consagrados, impondo as mãos sobre eles. Paulo disse a Timóteo: a ninguém imponhas as mãos precipitadamente. Por quê? Porque impondo as mãos estava conferindo àquela pessoa alguma autoridade, e se aquela pessoa não tivesse preparada, ela iria escandalizar o evangelho, iria escandalizar a igreja, se fosse um neófito, por exemplo. Então, veja aí o próximo, Narciso. E a oração da fé salvará o doente, está vendo? O texto está dizendo que ele vai ser curado. Esse "se" aqui pode ser traduzido como mesmo que ele tenha cometido o pecado vai ser perdoado. O pecado vai ser perdoado. Então, qual é o cenário aqui? A pessoa está enferma, ela está consciente que ela está enferma porque está em pecado. Ela está pecando contra Deus. Ela chama os pastores para confessar o seu pecado, para dizer que está arrependida, e pede para orar, interceder por ele. Os pastores oram, ungindo com óleo. A pessoa é curada e o seu pecado é perdoado. Glória a Deus. Esse é o entendimento bíblico. Esse é o entendimento bíblico. Em alguns casos, Deus só perdoa uma pessoa se tiver alguém para interceder, porque ela chegou num nível tão degradante que ela não tem forças para sair de lá. Não tem forças. Então, meus irmãos, que Deus possa aplicar essa palavra no seu coração. Nós passamos um tempinho, eu tentei aqui ser breve nos textos, porque eu queria usar muita referência para que os irmãos aprendessem sobre isso. Jesus é o nosso exemplo de oração. Você não pode deixar de orar. Você não pode. Nós vimos aqui como orar. Vimos aqui orar citando textos da Bíblia, orar cantando louvores, orar lendo a Bíblia, orar usando palavras próprias, conforme o Pai Nosso que Jesus ensinou como uma oração modelo. Não é que você vai ficar repetindo o Pai Nosso várias vezes. Você vai usar elementos do Pai Nosso. Então, e a palavra de Deus também ensina sobre o valor da intercessão. Interceda pelo seu irmão e também pelas pessoas que estão lá no mundo.
as mais perversas que estão lá no mundo, porque Deus se agrada. E se você fizer isso, você vai receber graça de Deus. Deus se agrada muito, irmãos, de pessoas que oram por aqueles que estão perdidos. Você que tem algum parente desviado, ou que não é crente, e você tem consciência de que esse parente vai para o inferno se não aceitar Jesus. Aí você sabe que alguém está orando por ele, jejuando. Como você vai se sentir? Muito grato. Você vai dizer: oh, que bom que você está orando. Muito obrigado por orar por minha mãe, por meu irmão, né? Você vai se sentir muito grato, porque você ama aquele parente e você quer que aquele parente seja salvo. Essa é a lógica. Deus fica muito alegre, muito feliz, porque Ele quer que essas pessoas que estão no mundo, elas sejam salvas. E quando você ora por elas, isso agrada o coração de Deus. Então, veja o que aconteceu com Jó, que Deus operou na vida de Jó quando ele orou pelos seus amigos. Veja o que aconteceu com Paulo quando Ananias orou por ele. A Bíblia toda incentiva a oração, incentiva a intercessão pelos irmãos e também pelas pessoas que estão no mundo. Se você não vive uma vida de oração, você está pecando contra Deus. Pecando. Por isso que a gente tem que pedir perdão todos os dias. Porque de todo jeito a gente vai pecar, né? Todo jeito. Então a gente tem que ir consertando a nossa vida, se aperfeiçoando cada vez mais, para a gente melhorar. Que Deus nos abençoe.